Aqui estão os alimentos mais comuns que são vendidos ou anunciados como saudáveis, mas que na verdade estão a prejudicar o seu fígado e a agravar a sua doença de fígado gordo. Por isso, neste vídeo vou analisar exatamente quais são os alimentos com que deve ter cuidado e porquê. Também vou falar sobre alternativas saudáveis para escolher em substituição. Se seguir estes passos, começará a reverter a sua doença de fígado gordo rapidamente e começará a haver mudanças em apenas algumas semanas. Olá, eu sou o Dr. Duarte Pereira, sou especialista, certificado em obesidade e medicina interna, e neste canal, o Longa Vida, discuto as informações mais atualizadas e baseadas em evidências sobre os temas de perda de peso, saúde metabólica e longevidade. Vamos a isto. Para começar, um dos alimentos mais comuns que se mascara como saudável, mas que pode, na verdade, ser bastante tóxico para o seu fígado, é o iogurte com sabor. E isto acontece porque muitos iogurtes com sabor estão simplesmente repletos de açúcar adicionado. Ora, os produtos lácteos têm açúcares naturais, o que não tem problema, mas é o açúcar adicionado que é problemático. Portanto, se olhar para o rótulo dos ingredientes de muitos destes iogurtes saudáveis, verá que estão carregados de açúcares adicionados e tem de ter especial cuidado se for anunciado como baixo teor de gordura ou alto teor de proteína. O que muitas empresas fazem é usar estas palavras chamativas para o levar a acreditar que são saudáveis, mas não mencionam os açúcares adicionados. Apenas para dar um exemplo aleatório, um copo de iogurte magro de morango de uma marca comum, apenas uma dose individual, tem 13 gramas de açúcar adicionado. Outro exemplo é este iogurte que é baixo em gordura, logo poucas calorias e tem frutos silvestres, o que parece saudável, mas tem 14 gramas de açúcar adicionado. E não se trata apenas de uma ou duas marcas, a maioria das marcas de iogurte está cheia de açúcar adicionado. Outro exemplo, um iogurte de limão chega a ter uns impressionantes 23 gramas de açúcar. Mesmo os iogurtes ricos em proteínas, como os iogurtes gregos, todos continuam a ter o mesmo problema. Ora, para colocar isto em perspectiva, a Associação Americana do Coração recomenda limitar o seu açúcar adicionado diário a apenas 36 gramas para homens e 25 gramas para mulheres. Portanto, comer apenas um desses pequenos copos de iogurte deixá-lo a perto de atingir o limite recomendado. E eu diria que esse limite deveria ser ainda mais baixo se sofre de fígado gordo, esteatohepatite ou fibrose. A razão pela qual é tão importante monitorizar a sua ingestão de açúcar na reversão do fígado gordo é enfatizada pelos resultados deste estudo publicado na revista JAMA, que mostra que apenas 8 semanas de restrição de açúcares em rapazes, adolescentes para menos de 3% das calorias diárias, mostrou uma melhoria significativa na esteatose hepática. O que devemos fazer em vez disso? Bem, a boa notícia é que muitas das mesmas empresas oferecem alternativas que têm 0 gramas de açúcar adicionado. Por isso, eu optaria apenas por essas. Mas, pessoalmente, depois de ter provado muitas dessas opções naturais, o sabor pode simplesmente não estar lá. Então, o que eu recomendaria é optar por iogurte natural sem açúcar adicionado e depois adicionar o seu próprio adoçante de eleição. O adoçante que eu recomendaria seria algo como alulose ou fruta dos monges, monk fruit. Também pode adicionar frutos silvestres frescos e até um pouco de mel pelo sabor. A propósito, se quiser saber mais sobre a alulose ou a fruta dos monges, fiz um vídeo separado sobre isso anteriormente e colocarei o link na descrição abaixo. Outra coisa que ajudará no sabor é escolher um iogurte com teor de gordura normal. Portanto, não escolha o que é baixo em gordura ou isento de gordura, porque remover a gordura altera a textura e torna-o menos agradável. Além disso, torna o iogurte menos saciante, pelo que é mais provável que coma demais mais tarde, e as gorduras boas e saudáveis dos laticínios não devem causar problemas, a menos que essas gorduras nos coloquem num excedente calórico. Muito bem, o segundo alimento que é
frequentemente vendido como um lanche saudável, mas é outro destes alimentos que está apenas cheio de açúcar adicionado, é a granola. A granola é frequentemente promovida como saudável, porque quando se tornou popular tinha menos açúcar do que outros alimentos de pequeno almoço, mas muitos dos produtos de granola ainda têm simplesmente demasiado açúcar adicionado. E a propósito, sim, o açúcar é mau, mas o que é que há no açúcar especificamente que é tão tóxico para os nossos fígados? Bem, muitos dos açúcares adicionados são feitos de frutose, ou variações de frutose, que é um açúcar simples adicionado a alimentos processados. A frutose também é conhecida como o açúcar da fruta porque ocorre principalmente de forma natural nas frutas, no mel ou em vegetais de raiz. Agora quero enfatizar desde já que não precisamos de nos preocupar em ingerir demasiado açúcar ou frutose da própria fruta, uma vez que a fruta fresca que consumimos está geralmente cheia de fibras, o que retarda a absorção do excesso de frutose. E muitas frutas também são ricas em vitamina C, que na verdade bloqueia os efeitos do excesso de frutose. Por isso é extremamente difícil ingerir e absorver demasiada frutose a partir de frutas frescas. O problema com o nosso ambiente alimentar moderno é que estamos agora a ingerir demasiada frutose processada de alimentos cotidianos porque esta é adicionada pelo sabor. Também é usada como conservante para prolongar a vida útil dos alimentos. Isto é problemático por várias razões. Comer açúcar, especialmente frutose, fará com que tenha desejo por mais açúcar. Temos estudos de ressonância magnética funcional que mostram que a ingestão de frutose por oposição à glucose teve uma ativação mais forte no córtex visual para alimentos altamente calóricos e produziu uma ativação mais forte no núcleo accumbens, a região do cérebro que impulsiona o nosso desejo por comida. Portanto, quanto mais frutose consumir, mais irá notar e ter dificuldade em resistir a alimentos açucarados, processados e altamente calóricos. E outra coisa sinistra sobre a frutose é que ela não estimula a leptina, que é uma hormona libertada nos nossos corpos após as refeições, que sinaliza a saciedade ou a sensação de estômago cheio ao nosso cérebro. Assim, consumir mesmo as quantidades mais pequenas de frutose não gera uma resposta normal de saciedade no cérebro e torna muito fácil comer em excesso. E apenas para lhe mostrar quão rapidamente a frutose pode piorar a sua função hepática, temos um estudo que mostrou que apenas 7 dias de uma dieta rica em frutose aumentou a deposição de lípidos no fígado e diminuiu a sensibilidade à insulina. Voltando à granola, dê uma vista de olhos no rótulo nutricional da sua barra de granola ou da sua granola de pequeno almoço e certifique-se de que não tem demasiados açúcares adicionados, como infelizmente muitas têm. E já que estamos no tema dos alimentos de pequeno almoço, vamos falar sobre os cereais de pequeno almoço. Mesmo os que dizem ser ricos em fibras, ricos em proteínas ou saudáveis para o coração, muitos deles continuam cheios de açúcar adicionado e mesmo a aveia, que deveria ser bastante saudável e rica em fibras, mas se a aveia tiver sabores, ou se vier naqueles pequenos pacotes instantâneos, as probabilidades são de que ainda tenha demasiado açúcar adicionado. Para qualquer um destes alimentos, eu simplesmente criaria o hábito de olhar para o rótulo dos ingredientes e ver quantos açúcares adicionados existem numa única dose. Tudo bem, outro alimento sorrateiro que está a prejudicar a saúde do seu fígado são os sumos. Se bebe sumo de laranja, sumo de maçã ou qualquer tipo de sumo, por favor, olhe para o rótulo dos ingredientes para ver quantos gramas de açúcares está a ingerir na dose. A forma como muitas destas empresas tentam enganá-lo é com rótulos que dizem este sumo contém açúcares naturais ou tem 0 gramas de açúcares adicionados e com certeza pode ser natural, mas na forma de sumo está altamente concentrado e não tem a fibra protetora que normalmente obtemos da fruta fresca, por isso é muito mais fácil consumir açúcares em excesso quando os ingere de forma líquida. Além disso, tem de ter cuidado com os smoothies
pré-preparados ou engarrafados, essa é outra fonte de doses astronómicas de açúcar adicionado. A publicidade para esses smoothies geralmente inclui linguagem como natural verde ou cheio de vitaminas e dizem coisas como suporte imunitário. Mas, mais uma vez, muitos deles estão apenas apinhados de açúcar adicionado e vêm sem a fibra que ajuda a anular a absorção excessiva de açúcar ou frutose. O próximo alimento que pode estar a prejudicar o seu fígado são as bebidas vegetais. Não há nada de errado com o leite não lácteo, mas, mais uma vez, precisa de olhar para o rótulo dos ingredientes e ver quantos açúcares adicionados existem em cada dose. Muitos leites de amêndoa costumam ter mais de 10 gramas de açúcar por cada dose individual. E já agora o ponto aqui não é evitar o açúcar ou a frutose por completo, mas o que eu quero enfatizar é que precisamos de estar conscientes de quanto açúcar estamos a consumir e de onde esse açúcar vem, porque mesmo alguns açúcares ali somam-se muito rapidamente e começam a causar problemas na saúde do nosso fígado e no nosso metabolismo geral. O próximo alimento com o qual precisamos ter cuidado é o sushi. O peixe e marisco frescos por si só são uma fonte incrível de proteína, são também uma excelente fonte de gorduras saudáveis e muitas vitaminas. Mas quando comemos sushi, infelizmente o que acontece é que recebemos muito pouco desse peixe, mas recebemos muita da bagagem que é adicionada ao peixe e que pode, na verdade, piorar o seu fígado gordo. Se estiver a comer rolos de sushi rolls, estes vêm com arroz excessivamente processado e molhos que podem, mais uma vez, ser ricos em açúcares processados e gorduras processadas. Portanto, quando se trata de sushi, ajuda a ficar longe dos rolos e, em vez disso, pode optar por coisas como o sashimi, que destaca o próprio peixe cru sem os outros aditivos. Finalmente, o alimento que pode atrasar a sua recuperação no que toca à saúde do seu fígado é a mistura de frutos secos ou qualquer tipo de mix de nozes. As nozes em si não são um problema, pois estão cheias de vitaminas e gorduras saudáveis, mas é a fruta desidratada na mistura que a transforma num alimento problemático. Como discutimos, o açúcar ou a frutose que obtemos da fruta fresca não causa problemas, mas quando a fruta é seca não tem tanto conteúdo de fibra, pelo que é muito mais fácil comer demais e é muito mais fácil causar picos de açúcar no sangue, o que pode mais tarde levar a mais resistência à insulina e ao agravamento da sua doença de fígado gordo. Ora, há muito mais alimentos de que poderíamos falar, mas a conclusão é: se o seu alimento vier com um rótulo de ingredientes, verifique quantos açúcares ou açúcares adicionados existem em cada dose e tente limitar a sua ingestão diária ao mínimo que conseguir. Além disso, seja extra cauteloso se o rótulo do seu alimento promover algo como saudável. Um padrão que começará a reconhecer é que um alimento que é anunciado como baixo em gordura é geralmente alto em açúcares e um alimento anunciado como baixo em açúcar é geralmente alto em gordura processada. A propósito, não é apenas o açúcar ou a frutose que causa a doença do fígado gordo e, se quiser saber mais, fiz um vídeo separado sobre como reverter a doença do fígado gordo, que pode consultar aqui, e fiz outro vídeo sobre os melhores suplementos para o ajudar com a doença do fígado gordo, que pode consultar ali. Espero que isto tenha sido útil e ver-vos-ei no próximo vídeo.